E você age como um santo, veste como um santo, fala como um santo. Aleluia. E quando morrer, vai ao céu sendo um santo. Está entendendo? Aleluia. Aleluia. Quando Deus quer operar, nada pode impedir. É maravilha. Escuta, então, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Não nos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Esse é o povo certo no lugar certo. Aleluia. Não adianta você estar certo no lugar errado. Não vai adiantar de muita coisa. Mas seja certo, esteja certo no lugar certo. Amém. Glória a Deus. E Deus te abençoará. Que coisa. O diabo é tão sujo que ele usa o indivíduo para você errar. E depois usa o mesmo indivíduo para te condenar. Talvez você não percebe isso. Mas que Deus nos abençoe nesta noite. Aleluia. Muita coisa aqui, mas o tempo é pouco. Mas o pouco de tempo que eu tenho nessa noite, eu creio que vai ser o suficiente Glória a Deus. para tu dormir bem à noite, como falou o pastor José aqui. Eu tenho a prescrição para tu dormir bem à noite, o Salmo de Davi 3 e 5. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustenta. Medicamento, tomar para dormir à noite, não vai precisar mais. Nós vimos aqui que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Você crê assim? Aleluia. Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí o profeta diz aqui, pense nisto. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus sabia desde antes da fundação do mundo, até mesmo deste culto nessa noite. Aleluia. Aleluia. Talvez você nem pensava que ia estar aqui nessa noite, mas Deus pensou Amém. e cumpriu. Você está aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus faz as coisas tudo certo. Às vezes você não entende, não compreende. Mas Ele nunca disse para você compreender ou entender. Que se você creu, Aleluia. nós vamos encontrar a Bíblia cheia, repleta de crer. Então a coisa acontece. Antes que houvesse mundo, estava no pensamento de Deus. Ele mesmo nos dá o Espírito Santo. Ele sabia que haveria uma igreja que haveria de desejá-lo e tê-lo. Aí ele diz, isto é tão rico para mim pensar que eu não fui o que eu queria. Isso não foi o que eu queria, não foi meu desejo, não foi a minha vontade, não foi minha escolha. Olha bem, eu não tive nada a ver com isso, nenhum de nós. Isso foi escolha dele. Mas antes que o mundo começasse, Deus nos viu,
Isso é Bíblia, isso é a palavra. Nos viu e colocou o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Antes mesmo que existisse um mundo para falar Deus sobre isto. Já houve uma inteligência lá atrás, Deus do princípio da criação. Quando Gênesis capítulo 1, verso 1, diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E observamos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. E no verso 3 de Gênesis 1, então, ouvimos aquela primeira voz: haja luz, e houve luz. Aleluia. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. As trevas chamou noite e a luz chamou dia. Houve tarde e manhã, e assim foi formado o primeiro dia da criação. Nós podemos, numa concordância, ver o que João disse no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, verso 1, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se você fazer um paralelo do começo da criação e com o que João falou aqui, você vai entender bem direitinho o querer de Deus para mim e para vocês nessa noite. Aleluia. No princípio era o quê? O Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Falando no versículo 2 agora, de João. O 13. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deu a Ele, a nós, a vida eterna, que temos este prazer de sermos eternos com Deus. Aleluia. Que maravilha. Glória a Deus. Saber que não foi quando o homem chamou nós para o altar para aceitar Jesus. Foi Ele, lá atrás já, colocou nosso nome no livro Aleluia. da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Que maravilha isso. Agora observamos que nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Mas aí temos João, no verso 6 de João, do Evangelho de São João, capítulo 1, verso 6. Aí nós vamos encontrar: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aleluia. Aí nós sabemos a função de João. João veio precursando a primeira vinda de Cristo. E quando Irmão Branca batizava Rio Raio, a 17ª pessoa, aquela voz sussurrou, como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo, a tua mensagem propulsará a minha segunda vinda. Aleluia. Aleluia. Talvez você não está entendendo nada, mas creia nessa noite. E Deus se encarregará do resto. Agora,
pense nisso. Deus nos escolheu em Jesus Cristo. Antes que houvesse um mundo, antes que houvesse um planeta, antes que houvesse um sol, antes que existisse uma lua, antes que existisse a luz, antes que houvesse qualquer coisa, Deus nos escolheu e nos predestinou por presciência. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa boa! Glória a Deus. Graças a Deus. João disse que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Mas foi ele quem disse lá atrás: haja luz. E nós estamos sob uma luz, um pilar de fogo. Aquela mesma que guiou o povo, tirando do Egito, aquela coluna de fogo, aquele pilar de fogo. Nós percebemos que, enquanto estava o povo de Israel no Egito, sendo escravo de Faraó, eles eram chamados povo de Deus. Mas Deus marcou um lugar com eles no deserto, para que eles pudessem agora não ser mais povo de Deus, mas igreja de Deus. Nós estávamos escravizados lá no mundo, no pecado, mas nós éramos povo de Deus. E Deus nos deu a oportunidade de ser agora igreja de Deus. Amém. Igreja eleita. Aleluia. Igreja santa, pura, sem mácula. Oh, glória a Deus. Amém. Lembre-se, alguém disse: então por que tinha que ter pecado, haver pecado? Se não tivesse existido o pecado, seus atributos nunca teriam sido de um Salvador. Teria que existir um pecador para que ele pudesse ser o Salvador, amém? Teria que ter um homem doente para que ele pudesse ser um curador. Amém. Aí está, tinha que ser desta forma, como tudo foi preordenado. Foi Deus que viu isto e preordenou tudo. A posição que hoje estamos em Deus, o Deus que colocou assentado no lugar celestial, porque somos igreja de Deus, povo eleito, escolhido de Deus. Isso para mim é um privilégio Aleluia. tão grande também, como disse o irmão Brana. Glória a Deus. Que privilégio foi esse? Nós não tivemos nada a ver com isso. Foi Deus que nos escolheu.